Você já parou para pensar no que realmente acontece por trás das crianças que sobem aos púlpitos e viram pregadores mirins? O que parece graça ou talento muitas vezes é exploração, pais que lucram com a fé dos filhos, igrejas que usam crianças como espetáculo e um silêncio vergonhoso de quem deveria proteger. Caio Fábio contou a história real de um menino que, ainda pequeno, foi transformado em atração religiosa e terminou em tragédia. O pior? Décadas se passaram e nada mudou. Hoje novos ítalos se repetem diante dos nossos olhos, enquanto aplaudimos sem perceber o preço. Até onde vai a ganância disfarçada de fé? Fica comigo até o final porque o que você vai ouvir pode mudar completamente a forma como você enxerga a religião e a infância no Brasil. Caio, como é que você vê essa coisa, a negligência dos pais, num certo sentido, e também esses outros pais que são os próprios abusadores, não somente físicos, mas econômicos, que no caso lucram com essas crianças? Uhum. Tem que começar pensando nos pais dos pregadores mirins, que eu estou vendo já desde que eu era garoto. Já havia pregadores mirins, poucos, mas eu me lembro de um deles que era o mais famoso de tudo, que chegou a fazer sucesso aqui no Congresso Nacional e fez palestras aqui, todo mundo em estupefação, porque o menino tinha 8, 9 anos. Ele não era como esse Miguel, que é uma miguelada horrorosa, nem como alguns desses outros meninos, eh eh, falando bobagens sobre bobagens e toque, tac, tac, toco, tuque, tique, tac, 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 tac. É uma palhaçada doida. Não, o garoto a quem eu me refiro, há 60 anos atrás, ele dizia coisa com coisa. Mas era óbvio que aquilo não iria acabar bem. Era o pai e a mãe, que tinham ministério, eram pastores, mas a igreja e o ministério deles só passou a crescer depois que o filhinho, o garoto, que foi apelidado de pregador de chupeta, começou a falar. E eu me lembro que um dia ele passou um fim de semana na minha casa. Os pais foram a Niterói levá-lo para pregar e eles acabaram se hospedando lá com a gente. E eu via a aflição da criança. Eu era mais velho do que ele, eu já tinha uns 13 para 14 anos, e via aquele garotinho doido para jogar bola, para sair brincando, para ser moleque, para ser gente, para ser normal. Então, quando acabava a reunião e que ele chegava na minha casa, ele já queria correr, me pedia para levá-lo para jogar bola, para apresentá-lo para os outros garotinhos. Aí daqui a pouco tá o menininho suadinho, aí chega a mãe, chama, não vou mencionar o nome dele, porque o pessoal da antiga vai lembrar, e vem fulano tomar banho para pregar, e lá ia o garoto chateado, botava um paletó e uma gravata, lá ia ele para o culto, repetir aquelas coisas que ele aprendeu a falar com uma desenvoltura, com fluência, com eloquência. Ele era um bom comunicador, mas eu vi aquilo e falei: "Meu Deus, isso vai acabar muito mal". E eu não cheguei a essa conclusão por causa de nenhuma consciência em fé. Foi por causa do mínimo de percepção humana, com 14 anos de idade, que eu dizia: "É claro que esse garoto não vai suportar esse negócio e ele vai enlouquecer". Não deu outra, com 18 anos o menino já estava doidinho. Aí uma vez eu encontrei com ele em São Paulo, muito doido. Tipo assim, antes de haver Cracolândia, ali no tempo da Rua Augusta, cheia de prostitutas no passado e vida noturna, eu encontrei o menino por lá, malucão, já um jovem, todo licergificado e cheio de pó e bêbado e outras coisas, coitadinho. Nunca mais se recuperou na vida. Ele deve estar, hoje eu estou com 70, ele deve estar aí com os seus 66, 67. E a última notícia que eu tive dele foi trágica. E é quando eu vejo essas crianças
Eu vejo apenas já um pavimento, uma pavimentação de calamidade colocada diante desses meninos. Vai tudo acabar mal. Você lembra Escrevam. daqueles programas de calouro que as crianças iam cantar na televisão, música evangélica, que passava na Record, passava não sei na onde, Bom, eu não me lembro dos da Record, porque, sinceramente, eu nunca assisti a Record na minha vida, mas você desde que sabe ela inaugurou. esse estilo tipo do Raul Gil, né, que vai as crianças Sei, lá eu cantar. imagino. É o que você falou, alguns desses aí, se você for puxar a vida deles hoje, ele tá com a vida toda bagunçada. Não precisa nem chegar aqui, apenas veja os atores mirins de Hollywood. Para cada 100, tem aí uns 8 que não se destruíram todos no caminho. A maioria, você não sabe mais nem aonde estão. E hoje em dia tem muitos programas aqui no Discovery ID sobre crianças prematuras no mundo artístico de Hollywood e que acabaram trágicas. A maioria já está morta, morreu de overdose e de outras coisas mais. No mundo religioso é a mesma coisa. E aí, na internet, no mundo dos ítalos e semelhantes, meu Deus, isso dá um engajamento extraordinário. E o que o pessoal está querendo é dinheiro, eles não querem saber do bem-estar dessas crianças, nem os pais delas. Se chegar e você mostrar que tua filha, teu filho de 7, 8, 9, 10 anos é um sucesso que atrai milhares, milhões de pessoas e entrar dinheiro para a casa daquele indivíduo, ele não quer saber o que esse influenciador está fazendo com o filho dele. É tão trágico assim, os pais não estão nem aí, muitas vezes, ou na maioria. E o conselho tutelar, meu amigo, está tutelando eu não sei o quê. Estão fazendo tutela de defuntos, porque não era para o Felca ter que fazer uma declaração dessa, isso já era para o conselho tutelar ter levantado tudo há anos e anos e anos, porque isso não é nada novo. Só demorou demais a ser denunciado. Além de não ser novo, é público, né? Tá na rede Não é social, escondido. tá na cara de todo mundo. É uma coisa assim que realmente não dá para. É tipo quando o Darcy Ribeiro ele fala que a falta de educação não é um evento, é um projeto. Não dá Uhum, para pensar que isso é uma coisa que ninguém viu. Existe um uhum. projeto de ignorar isso, né? É muito mais, eu não diria nem o projeto, é o negacionismo, porque tem que ter uma certa inteligência para transformar isso num projeto. E inteligência é a coisa mais difícil de você achar, até para o mal, na igreja. É fácil o cara instintivamente, porque ele já é mau, já é ruim, já é maligno, já é ganancioso, não tem ética, não tem referência, não tem pudor, não tem nada, deixar acontecer. E se tiver remuneração, ele aplaude, dá glória a Deus, se ajoelha e diz: O Senhor é bom. E vai viver dessa gratidão ao Senhor pela corrupção dos seus filhos. Não chega nem a ser projeto. Projetos você encontra mais fora, onde tem gente inteligente. Mas no caso de um garoto como o Ítalo, ele é inteligente o bastante para ter sacado isso como um projeto. Agora, ele também não é o único. Se você for passar o pente fino, tá cheio de Ítalos por aí. Agora houve um refluxo. Depois do Ítalo, todo mundo parou. Mas como aqui no Brasil, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a mais um ano e meio. Brasileiro se acostuma com os escândalos e devagar começam a ver aqueles grupos ideológicos que vão naturalizando ou então dizendo, estão exagerando. Logo, logo começa a ver gente que diz que está exagerando. E aí o que
durante uma semana ou duas, é um fenômeno de comunicação, todo mundo aplaudindo, não me admirará nada se daqui a um mês ou dois houver matérias contra o Felca, houver gente querendo jogar lama na cara dele ou acusá-lo de alguma outra coisa, porque esse é um país perverso de medíocre e profundamente autofágico. Aqui neste país, ninguém pode fazer nada legal, certo, bonito e digno de aplauso por muito tempo, porque já tem gente a essa hora procurando quais são as partes de telhados de vidro que cobrem a existência do Felca para ver se encontram uma entrada que o contradiga e o envergonhe, porque esse é um paizinho sem vergonha nessas coisas. Eu sei o que eu estou falando. Eles levantam, levantam, levantam para depois cortar bem cortado. Ah, É, disso eu eu, entendo por muitas vidas. eu acredito. É assim como falava nos textos bíblicos, né? Os fariseus se aproximavam de Jesus a fim de pegá-lo em contradição, né? Sempre, sempre. Eu tenho até livros escritos sobre isso, perguntas cretinas, respostas divinas, 2 E depois tomos. de tudo isso, fica uma pergunta que não pode ser ignorada. Quando vemos crianças transformadas em pregadores ou influenciadores mirins, estamos aplaudindo um dom genuíno, ou sendo cúmplices de uma exploração cruel travestida de fé? Essa é a polêmica que ninguém quer encarar, mas que precisa ser discutida. E eu quero saber a sua opinião. Você acha que isso é apenas um exagero ou estamos diante de um escândalo silencioso que a maioria prefere fingir que não vê? Deixe seu comentário, porque a sua voz faz diferença nessa conversa. E se você acredita que esse tipo de reflexão precisa alcançar mais gente, se inscreva agora no canal e deixe o seu like. Juntos, formamos uma comunidade que não aceita ser manipulada e que encara a fé com consciência e coragem.